Boa tarde a todos. Vou convidar aqui o pastor. Esperar o pastor Jack entrar aqui pra gente começar a nossa live, tá? Vamos chegando. Aproveite, gente, e vão mandando aí a live pra vocês, pros seus amigos, tá? A gente vai falar sobre masculinidade forte e pornografia com o pastor Jack. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me dê um feedback também aí, por favor. Mandei o convite, pastor. E aí, meu irmão? E aí, meu filho, tudo bom? Como é que estamos, louco? Tudo bem? Tô bem, cara. E por aí, como é que tá? Tão bem, tão bem. Eu vou só pegar o cabo aqui para botar a carregar o meu telefone, porque tu já viu, né, cara? O telefone aqui tá toda hora acabando a bateria. Eu pedi o pessoal ter misericórdia aí. Deu, tá carregando aqui, calma aí. Bom, e aí? E aí, pai? Tá me vendo bem, me Tava ouvindo bem? treinando. Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Show. Tava treinando agora aqui com o Michael. Quer dar um oi, Michael? Treinando o quê, Gil? Oi? Treinando Gil? Não, cara, não. Todo mundo fala pra eu treinar jiu-jitsu, mas, bah, cara, eu tenho medo, assim, de machucar uma articulação. Tô velho, né, cara? Aí detona uma articulação aí, e aí como é que fica? Entendeu? Ah, entendo. Não, mas, cara, é tranquilo demais. Faz uma aula experimental, tu vai ver, pô. Não tem como não gostar. É muito bom. Muito E bom. esse é o problema, porque eu acho que eu vou gostar, entendeu? E eu vejo todo mundo se ferrando aí, cara. Bata louco, entende? Cara, tu já ouviu falar na consciência cristã, que tem aqui em Campina Grande? Já ouvi falar. Cara, se um dia você vier, eu vou fazer 3 coisas contigo. A gente vai fazer um Hum, treino de musculação, ó. bom, pesado. Um treino Uhum. de Gil, pegado também. E depois a gente dá uns tiros, né? Hum. Isso é bom, isso é bom, É bom? Oxente. isso é bom. Então, cara, olha só, eu tava pensando como é que a gente poderia começar falando aqui para o público, né? E aí eu pensei assim, poxa, a melhor coisa que a gente pode fazer quando tiver para falar sobre masculinidade forte e pornografia é primeiro definir os termos, né? Para Uhum, que todo mundo uhum. esteja falando nos mesmos termos. E aí eu queria ouvir dito assim, cara, o que que a gente precisa considerar como masculinidade, que não é necessariamente aquele estereótipo que tem do cara que é o machão, que a gente vai ver que tem muita página de masculinidade que quer falar, cria uma noção de masculinidade que simplesmente não existe, que nem bíblica é. Então eu queria que tu começasse trazendo isso pra gente discutir aí. Então, primeiro, aí, boa tarde a todos, né? Obrigado, Lucas, pelo convite aí. Então, eu acredito que a masculinidade, ela é uma expressão, né? Podia, aqui, freestyle, tá? Ela é uma Uhum. expressão da imagem de Deus, né? Porque homem e mulher expressam a imagem de Deus. Então, eu acredito que homem e mulher expressam a masculinidade é uma das expressões da imagem de Deus, né? É a expressão que vai realçar responsabilidade e sacrifício, na minha opinião. E nós vamos ver isso, assim, muito nitidamente em Jesus, né? Ele é o homem perfeito. Nós tivemos dois homens perfeitos nesse mundo. O primeiro foi Adão, e ele não continuou perfeito. Uhum. E o segundo homem perfeito, que é Jesus, né? O segundo Adão, que o apóstolo Paulo fala. Então eu acredito que essa é uma boa definição de masculinidade. Ela é essa manifestação da imagem de Deus em responsabilidade e sacrifício. Não que uma mulher não possa se responsabilizar, se sacrificar, longe disso. Mas nós vemos isso mais nitidamente em Jesus. Tá? Então, basicamente, para mim, é isso. A outra, tu disse, era a pornografia, né?
Isso, pornografia. Então, a pornografia, eu acredito que ela é qualquer estímulo sexual que não ocorra dentro do casamento, ah, que causa problemas. Então, ela, a pornografia ela não está presa ao vídeo, à revista, né? Então, tem um caso de um rapaz que ele ficava se masturbando vendo era fotos de mulheres de biquíni e ele ficava passando essas fotos e ele se masturbava. E deve ser, mas fotos de mulher de biquíni não é pornografia. Mas ele usou de uma forma que era pornografia, né? Então ele ficava vendo 3.000 fotos de mulheres de biquíni. Ele fez uma pasta e ele ficava fazendo isso. Acho que é o Gary Wilson que vai relatar sobre isso. Ele que vai ampliar esse conceito de pornografia. Não quer dizer que tudo é pornografia, porque se tudo é pornografia, nada é pornografia. Mas eu acredito que também não é só esse conceito, né, de vídeo, filme ou revistas, né? Eu acho que basicamente para a gente poder entender, assim, definir de forma mais simples, rasteira, eu acho que seriam essas duas definições tão boas, assim. Cara, excelente, velho. Eu pessoalmente, principalmente em consultório, eu trabalho com a pornografia como todo aquele material que retrata o sexo de maneira chula, visando provocar na gente excitação sexual. Uhum, Por quê? uhum, A gente vai, como você perfeitamente colocou, vem muito pro consultório, muita gente que tem problema com pornografia, e aí o que é que ela fala nos primeiros momentos, né? Obrigado, Cid. Ah, tive uma queda na pornografia essa semana, o Lucas caiu 2 vezes, 3 vezes, consumi vídeo pornográfico. E aí Uhum, quando você vai investigar como é que foi a rotina da pessoa, ela ficou vendo o GIF erótico, ela ficou vendo o hentai, ela leu conto erótico, ela entrou no uhum, Instagram para ficar vendo conteúdo lascivo. E uhum, todas essas coisas são também materiais pornográficos que ela está uhum, consumindo e que ela não está percebendo, uhum, uhum. né? Exato, E, exatamente. e aí, essa semana eu li uma citação do Gary Wilson que eu achei sensacional. E ele fala o seguinte, abre aspas, uma das principais dificuldades que encaramos em nossa cultura hoje é a covardia geral dos homens cristãos. Homens que abdicam da força, liderança e autoridade dadas por Deus. Não querem assumir o papel masculino, querem tomar a iniciativa porque escolheram um caminho mais fácil. O cumprimento do mandato cultural envolve trabalho duro e os homens precisam ser firmes para cumprir essa tarefa. Isso não significa que devemos ser duros no trato com a esposa, mas em favor da esposa. O Gary E Wilson é cristão. não, falei Douglas Wilson. Ah, tá, o Douglas Wilson. Eu Isso, ouvi tu falar Douglas Wilson. Gary Wilson. É o Gary Ih, Wilson. poxa, se eu Eu falei, sei. desculpa. Não. É que Gary Wilson é o do livro que eu falei. Eu acho que é o. Your brain on porn. Isso aí, isso aí. E é do Gary Wilson. Será que o Wilson se converteu aí? Já. Não, Douglas Wilson. Muito Douglas bom, cara, Wilson, muito muito bom. bom. Que livro é E essa aí, expressão aí? reformando o casamento. Cara, eu não li esse aí ainda. É bom? Muito bom. Oxe, desceu errado. Aí, ó, estende as mãos aí, pessoal. Aí, ó. Isso é o diabo já tentando. Um livro muito bom. E ele vai trabalhar isso em cima da ideia da seguinte coisa. Quando você, dentro do casamento, considerando que o homem ele vai assumir responsabilidades, ele precisa assumir responsabilidades, quando você não age de maneira bíblica com relação à sua esposa, quando você negligencia ela em termos de responsabilidade, de maturidade, em prover a ela o afeto que ela precisa, Uhum. você está caluniando Cristo. Eita. Porque a sua relação com sua esposa reflete a relação de Cristo com a igreja. Então, Uhum. ainda que você esteja ausente, ainda que você maltrate sua esposa, ainda que você faça qualquer outra coisa, você está fazendo uma pregação em relação a Cristo e sua igreja. E quando É um você... falso testemunho, né? Exatamente. Você está dizendo que Cristo é assim com sua igreja. Então, você está caluniando ele. E Exato. aí eu pensei o seguinte, cara. Muitos homens, eles não têm tido um comportamento maduro, dentre as muitas razões,
por causa da forma como eles têm encarado a vida, a cosmovisão da qual eles têm partido. Recentemente eu fiz uma sequência aí de, acho que foram 3 lives, fazendo anatomia sobre a pornografia, de como ela Uhum, satisfaz uma necessidade religiosa nossa, como ela afeta a nossa percepção de ordem social. E o uhum, último, que era o que eu queria tocar aqui para que a gente pudesse falar mais sobre masculinidade, foi o seguinte: a gente fica vendo uma vida como ficção, certo? O que é que acontece? O cara, na pornografia, certo? Ele começa a se isolar do universo, do mundo real, das coisas que estão acontecendo. Ele começa a querer se afastar dessas coisas para ficar na sua imaginação. Porque na sua imaginação, ele tem o controle de todas as coisas, ele tem o controle de todas as situações, ele tem controle de todas as relações. E aí, o universo vira um instrumento para a satisfação da imaginação dele, do desejo dele uhum. lascivo, por exemplo. Aí, o que é que acontece no casamento, por exemplo? Ele deixa de se relacionar com uma mulher. A mulher, para ele, passa a ser tipo. Ele quer a mulher não porque ele quer casar, quer ter filhos, quer assumir a responsabilidade de cuidar dela, de cuidar dos seus filhos, educar, passar o perrengue de construir uma vida com essa mulher. Ele quer essa mulher por causa das sensações sexuais que ela pode trazer para ele. E Uhum. isso leva ele a começar a se afastar das suas responsabilidades como marido. Ele começa a se afastar, por exemplo, até no sexo. Porque no sexo ele vai querer começar a reproduzir as fantasias sexuais dele, as Uhum, fantasias pornográficas dele, e uhum, que não vai ser sempre 100%. Não vai ser perfeito o sexo toda vez, a mulher não está disposta toda vez, a pessoa não está cheirosa toda vez. E aí ele começa a deixar, por exemplo, de se envolver sexualmente com sua esposa para ficar na pornografia, porque é onde ele tem controle e todas as coisas acontecem com a fantasia dele. Então, exato. e eu me lembro de um caso particularmente, foi por isso que eu estava pensando nisso, faz muito tempo que eu te acompanho, e eu lembro que há muito tempo atrás, tu comentou de um casal da tua igreja, que a mulher ela tem uma condição degenerativa no olho dela, e o Uhum. marido, ele foi dar um pedaço, né, doar, fazer o exame para Ele foi doar ver para... para doar um olho para ela. Exatamente. Então, cara, eu queria entender mais, eu queria que tu explicasse mais essa dimensão da responsabilidade para que a gente possa fazer justamente essa relação com a pornografia, onde os homens estão falhando nessa responsabilidade, nesse cumprimento desse mandato. Bom, então eu acredito que a pornografia, ela não num primeiro momento, a causa, né? A pornografia, ela é um sintoma, né, gigante de que algo está muito ruim, né? Ela acaba depois se retroalimentando e gerando e se tornando a causa em alguns momentos, mas a pornografia, ela basicamente, ela é um sintoma de que algo está muito ruim com os homens, né? De que tem algo muito complicado com a vida dos homens. Partindo do princípio que a pornografia, ela não é uma criação, a pornografia, ela é uma perversão, né? Ela tem essa característica maligna nela, porque o mal, as pessoas falam, né? Deus criou o mal ou não. Há toda uma discussão filosófica em volta disso, e alguns vão propor que o mal, ele não é uma coisa a ser criada. O mal é a perversão do bom, da bondade, né? Então a pornografia em si, ela não é uma criação, ela é uma perversão do sexo, né? É, é uma abordagem pervertida de uma bênção. Quanto ao sexo, muitas pessoas, existem 3 formas de nós olharmos o sexo. Primeiro, olhar o sexo como algo nojento, né? Muitas pessoas olham por causa de abusos, por causa de uh, traumas, né? Elas olham o sexo como algo nojento. Elas olham com nojo para o sexo. Com certeza você já deve ter te deparado com pessoas assim, né? Que olham para o sexo como algo nojento. O outro extremo disso é aqueles que olham para o sexo como um deus. Então, ele não é algo nojento, pelo contrário, ele é algo a ser cultuado, ele é algo a ser amado, ele é algo a ser idolatrado. E as pessoas literalmente dedicam suas vidas, suas finanças, seu tempo em prol do sexo. E a Bíblia, ela não apresenta nenhuma dessas visões. O sexo não é um Deus e o sexo também não é algo sujo. O sexo é um presente. Ele é um presente de casamento. Muitas pessoas dão presente para as pessoas no casamento, né? Quantos de nós, tu pode ser padrinho.
o casalzinho só quer que tu dê um presente. Uma geladeira, um fogão. Só que Deus, ele chega no casamento também. E ele chega nesse casamento e ele dá um presente. E o presente de casamento chama-se sexo. O sexo é um dom, é uma dádiva de Deus. E a pornografia, ela é a perversão desse presente. A pornografia é a perversão dessa dádiva. É a perversão, é o olhar pervertido, maligno, satânico para esse presente dado por Deus. Ok? Então, olhando nesse prisma, essa perversão, ela revela como que está o coração do homem nos dias de hoje. Que é um coração que está em busca de algo, que é um coração perdido. Os homens hoje em dia, eles estão literalmente perdidos. Eles não sabem quem são, e por não saber quem são, eles não sabem o que tem que fazer. Ok? Que aqui é o ponto. Você, haja como homem, faz o que o homem tem que fazer, né? A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 16, para agirmos como homem. Tem uma frase do Clint Eastwood que é muito boa, né? Seja homem, faça o que tem que ser feito. Ok. Mas o que é um homem? Hoje em dia, e toda essa questão de identidade, eu não acredito, né? Daí, eu não acredito que uma pessoa vai ter uma visão, uma identidade correta, apartada de Deus. Quem ela é. E toda essa questão, essa fuga de Deus. Nós estamos presenciando, hoje, nos nossos dias, uma fuga de Deus. E essa fuga, né, essa fuga adâmica dentro dos corações, ela gera um problema de identidade. Quando o homem não sabe quem ele não sabe o que ele tem que fazer. Só que antes de saber quem ele tem que saber quem Deus é. Então nós precisamos saber quem Deus é. Depois que nós sabemos quem Deus é, nós vamos saber quem somos. E só aí, então, vamos saber o que temos que fazer. Então, o problema, ele basicamente é teológico. Né? Não dá para eu pegar, só dar um grito com o cara, mandar ele agir como homem. Então, assim, às vezes, o que vai viralizar aqui na internet são atitudes minhas gritando com os caras. Mas o meu alvo mesmo é mostrar para os caras que a coisa mais importante na vida de um homem chama-se aquilo que Jesus falou em João capítulo 17, verso 3, na sua oração sacerdotal. Quando Jesus disse, né, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é o conhecimento de Deus. Quando o homem conhece Deus, o homem conhece a si mesmo. Então, veja, antes de nós termos a ascensão dos estudos focados no homem, nós estudávamos primeiro quem é Deus. Então, Deus é pai, logo eu sou filho. Deus é Senhor, logo eu sou servo. Deus é Criador, logo eu sou criação, criatura. Ao conhecer o Criador, eu estava me conhecendo. Ao conhecer quem é Deus, inevitavelmente... Voltou? Opa, voltou. Voltou. No momento em que o conhecimento de Deus ele passou a ser ignorado na sociedade, ele passou a não ser visto como uma ciência, porque a teologia sempre foi a mãe das ciências. Tanto que universidade é uma criação da igreja. Eu costumo dizer, o pessoal, não, porque o pessoal xingando, né, às vezes na internet, porque tu é retrógrado, seu cara, só quero te fazer um negócio. De nada. Da pessoa, como assim de nada? Não, de nada. Não precisa agradecer. Mas como assim não precisa agradecer? Não precisa, fica tranquilo. Mas o que eu teria que te agradecer? Não, porque tu escreve graças à igreja. De nada. A igreja criou as escolas. A igreja criou as universidades. Foi no hospital, né? Aqui em Porto Alegre nós temos o hospital Mãe de Deus, né? Da onde vem Mãe de Deus? É, de uma igreja. Nós temos outros hospitais da igreja aqui, Divina Providência. Olha que nome, né? Eu nunca vi um hospital, né? Tipo, não sei, o nada. Mãe do nada, né? Vó do Badanha. Não tem, tipo... Ou seja, esses caras não legaram nada ao mundo. Eles pegaram aquilo que a igreja criou e eles perverteram isso. Daí agora, eles reclamam, porque hoje os não cristãos estão reclamando do que está ocorrendo com o homem. Só que eles podem muito bem botar um band-aid no problema que é a pornografia e o cara largar a pornografia, mas ele vai se afundar em outro problema. Tão nocivo quanto esse. Talvez até pior, né? Então, tem caso de cara aí pegando, eu não posso falar aqui, pegando boneca de criança para dar para cara envolvido com... Eu não posso falar o nome aqui, tá? Imagina um negócio desse, entende? Tipo, ou seja,
tá literalmente, cara, eu sempre digo assim, a igreja hoje para mim é um hospício. O que é a igreja? A igreja é um hospício dentro de um grande hospício que é o mundo. O mundo é um hospício, cara. O mundo é um hospício que a gente não consegue fugir, entendeu? E os pastores, quem tem um pouco mais de luz na mente, assim, pregadores do evangelho, eles são literalmente os responsáveis por não deixar os loucos pegar as chaves do hospício e tomar conta do hospício. Porque, cara, o mundo enlouqueceu. O mundo enlouqueceu, sabe? Tem gente pensando aí, eles olham isso como uma possibilidade. Tipo, não, um pouco de pornografia não faz mal. Uhum. Um pouquinho aqui não tem problema. O problema é quando isso vai se tornando uma patologia. Pra quem é que bota essa linha aí, velho? Bicho, isso é. Meu irmão, falasse uma coisa que é verdadeira demais. É um problema religioso. Por quê? Se você reparar, a questão da pornografia, ela vai começar quando o cara tá começando a rejeitar a ordem que existe, certo? Ele começa a rejeitar, o jovem começa a rejeitar os marcos dos antigos, ele começa a se afastar de toda aquela herança cultural que ele tem, e ele não quer se identificar com aquilo. Sendo que quando ele não quer se identificar com aquilo, ele fica com todos os valores sem sustentação nenhuma, e ele começa a se revoltar, certo? Repara só, para eu ter um novo homem, para eu ter uma pessoa com novos valores, novas expectativas, eu preciso voltar para aquele caos inicial, certo? E recriar o homem. Então, a pessoa começa a olhar para o caos, para a desordem, para a bagunça, de forma redentora. Um olhar Uhum, redentor para a ordem natural. E tudo aquilo que é primitivo mostra as coisas que estão antes, por exemplo, do cristianismo, antes da lei, antes da ordem, antes da herança cultural do cristianismo. E a gente se volta para essas características como forma de, pô, a gente vai começar o novo homem a partir de agora. Então, tudo que é natural é bom. E tudo o que acontece na natureza é bom e eu não posso julgar. E aí é onde a pornografia vai começar a se desenvolver. Por quê? Relação sexual é natural, pô. Os animais se uhum, relacionam. Ah, mas aí incesto também existe na natureza. O cachorro transa exato. com a mãe. E aí vai. Você começa a justificar esse tipo de coisa Ah, é atendendo uma uma loucura. necessidade religiosa. É uma loucura. Certo? Cara, eu vou te dizer assim, ó. A gente está vivendo um período de culto ao naturalismo, né? A gente tem um Uhum. culto ao naturalismo, né? Tipo, e esse naturalismo, ele rebaixa o homem. Ele vai rebaixar o homem, cara. Ele vai botar o homem como algo que ele não foi feito. Aí volta a dizer, o problema da identidade. Né? O homem não é um animal. Né? Primeiro de tudo, assim, o homem é um animal racional. Desculpa aqui, tá? Teu público aí, mas, cara, tua bunda falar um negócio desse aí. O homem é a imagem de Deus, entendeu? Uhum. Sabe? Animal é animal, tuas guampas, entende? Eu fico louco isso aí, cara. Então, assim, o homem é a imagem de Deus, tá? Então, cara, ao ignorar isso, ao ignorar a imago Dei, a gente vai ter problemas. Então, nós temos hoje uma ressurgência do naturalismo. É só ver, cara, a quantidade de gente querendo ter filho em casa. Tudo bem, cara. Eu não vou botar todo mundo no mesmo balaio, né? Nós vamos ter pessoas que, pô, talvez um motivo uh, óbvio, assim, bom, mas a maioria dos casos que eu tenho é tudo por uma questão estética. Eles querem estar lá na banheira, ouvindo Enya, enquanto botam a queimar. Como é que é o negócio que queima ali, Maquiel? Incenso? Incenso. E bota aquele incenso, aquela música, a mãe chorando dentro da banheira, aquele bebê saindo ali na água suja, ficando no colinho. Tá, tudo bem, alguém pode ver beleza nisso, né? Pessoal mais vegano, coque samurai, tranquilo, né? Beleza, né? Só que não teria problema as pessoas optar por esse modelo, mas não apenas optam, as pessoas defendem isso a torta direito, e isso se tornou algo, cara, é superior à cesariana, por exemplo. Eu não estou falando que toda mulher tem que fazer cesariana. Minha esposa, graças a Deus, não fez. Recuperação mais rápida, é óbvio. Mas, cara, eu tenho visto mulheres que têm sofrido porque elas fizeram cesariana e as mulheres quase que rebaixam ela a uma não mulher. Por quê? Porque essa cosmovisão naturalista. E daí as pessoas falam parto normal. Eu já disse aqui na igreja, ó, o parto não é normal.
Não é normal, porque houve uma maldição no parto. Ele não é... Cara, a gente está olhando para o mundo hoje, a gente pensa, a criação de Deus. Eu estou contemplando a criação de Deus, quando eu olho as árvores, os pássaros, mas essa criação, ela não é a mesma que Adão viu. Essa criação que eu estou contemplando, ela tem uma continuidade e uma descontinuidade. Algumas coisas do Éden descontinuaram e outras coisas passaram a ter que não tinham. Por exemplo, espinhos, abrolhos, cardos. A vida fora do Éden não é igual dentro do jardim. O naturalismo era bom dentro do jardim. Hoje não é. Então, o naturalismo se coloca como uma religião. Por que eu estou fazendo toda essa volta para dizer? Nós vamos ver bestialidades. Nós vamos ver cara transando com animal. Nós vamos ver... mas não acontece espécies, por exemplo, o cavalo não transa com um burro e daí dá um jumento, ou transa com o jumento e dá um burro. Não acontece ter um sexo do cavalo com uma zebra, né? Daí a pessoa, não são raças diferentes de cachorro que transam, então por que um ser humano não pode transar com um cachorro? Cara, isso é bestialidade, isso é loucura, entendeu? Daí o que acontece? Cara, tu vai pegar, tinha um grupo aqui no Facebook, uma irmã aqui da igreja mandou pra mim, e ela tava apavorada, ela disse, Jack, dá uma olhada aí. Esse grupo apareceu pra mim, acho que os participantes do grupo não notam que o grupo tá aberto. Era um grupo do Facebook que não tava fechado. E ela mandou uma publicação pra mim, olha essa publicação. E tu entrava lá e era só contos pornográficos. As pessoas encomendavam nas publicações contos pornográficos e tinham pessoas dentro do grupo que redigiam esses contos, escreviam e ganhavam dinheiro. E daí tinha um cara, um velho nojento, asqueroso, pedindo um conto pornográfico entre um avô e uma neta. E daí tu clica no Facebook do cara, na capa do Facebook tá ele com a netinha dele. E aí? Cara, Isso aí ninguém me contou, isso aí eu vi. Eu vi o cara ali pedindo, encomendando. Então as pessoas comentavam embaixo, barbaridades. Barbaridades. as pessoas ignoram, elas se enganam, na verdade, com relação às coisas que estão acontecendo diante delas mesmas. Se eu tô pegando esse gancho aí que tu falou, se eu tô tratando tudo o que acontece no reino animal como natural e como parâmetro, então eu vou começar a agir, por exemplo, como um animal mesmo. Você colocou isso corretamente. E aí, por exemplo, animal, ele não tem desejo sexual. Animal não tem desejo sexual. Animal tem instinto sexual. Ele tem uma pulsão, vamos dizer assim, uma tensão que ocorre. E se você se olha para si mesmo como um animal, você vai olhar para o seu desejo sexual como uma tensão que precisa ser aliviada. E não como desejo sexual. Desejo pressupõe que eu me vejo no desejo da outra pessoa, no olhar dela. Eu estou considerando a outra pessoa como pessoa e eu tenho desejo por ela. Animal não tem isso. Animal não tem, por exemplo, raiva. Certo? Ele é agressivo, mas a raiva pressupõe um senso de justiça. Então a gente está olhando para o ser humano, certo? Para o animal e dando certos atributos para eles, mas que não tem. E a gente termina copiando por causa da forma como a gente está pensando. Aí repara só, teve um cara que veio para atendimento, ele está recebendo alto, inclusive, graças a Deus. E ele chegou assim, eu perguntando, tentando entender como é que estava o nível do consumo de pornografia dele. E ele falou assim, não, eu gosto de consumir pornografia tipo gay, né? E o meu canal preferido é um pai que faz uns vídeos lá com o filho dele no OnlyFans, tendo relação sexual. Aí eu fiz, tu consome conteúdo sexuoso? Aí o cara parou assim e fez, meu Deus, eu consumo conteúdo pornográfico incestuoso, consumo incesto. Ele não tinha reparado nesse detalhe. E aí, depois disso, ele ficou, tipo, horrorizado, né? E aí, isso ajudou muito no tratamento dele, ele perceber esse detalhe. Mas quando você olha para si mesmo como um animal, você vai agir como um animal. Tem um exercício que eu faço com os meus pacientes que, curiosamente, funciona pra caramba. Eles falam, só para você entender antes. Enquanto tu tá falando, eu tenho aqui eu tava procurando nos meus favoritos, eu tenho uma matéria que mostra, só abrir um parênteses aqui, eu quero te ouvir, mas é uma matéria que mostra as desgraças do mundo animal, que é uma forma de tu pegar e acabar com essa falácia, né? Então tu tem estupro no mundo animal, assassinato, então, tipo, essa turminha do bem aí, cara, é pra onde... Essa é a evolução do Darwin, né? Essa é a evolução do Darwin.
que é algo totalmente seletivo, né, cara? Então, continua aí, desculpa. Quem defende isso é Marquês de Sade nas obras dele. Uhum, Exatamente isso por causa do contexto naturalista. exato. Mas aí, o que é que eu estava dizendo? Uma coisa que funciona muito com os pacientes. Eles estão olhando a relação sexual como um animal. Então, eles... Ah, lembrei. Antes disso, o que é que leva o cara a cair em pornografia? Ele tem uma situação que ativa ele, que ele gera ansiedade, que deixa ele Uhum, deprimido, que uhum, deixa ele para baixo. Em vez de ele, como um homem, com responsabilidade, lidar com esse problema, uhum. ele olha para o sexo como forma de alívio de tensão. Uma Sem fuga. isso eu não... Exatamente. Sem isso eu não vou ter alívio, eu vou ficar estressado, vai ser horrível para mim, eu preciso aliviar essa tensão, certo? Então, daí ele vai para o conteúdo pornográfico e cai. Ixi, perdi a linha de raciocínio. Calma aí. Então, eu entendi a questão do o homem. Lucas, uma coisa também. Essa questão como uma fuga, ela também não é só uma fuga. Teologicamente falando, a gente chama isso de culto. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, o Senhor é o socorro. O Senhor é aquele que nós olhamos nos momentos de tribulação. É aquele Uhum. que nós olhamos, é aquele que nós nos refugiamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Quando os caras estão no momento da angústia, no momento da tribulação, e eles se refugiam na pornografia, basicamente o que eles estão fazendo é culto. É Uhum. culto. É culto. Uhum. Eles estão elegendo um Deus. E o que é que eles começam a agir? Eles falam muito isso em consultório. Eles falam, Lucas, o pensamento fica vindo, fica vindo, fica vindo, e eu não consigo resistir a esse pensamento. Passo uma menina na rua, eu imagino o tempo parando e eu transando com ela, eu fazendo Uhum, isso, eu fazendo aquilo outro. Aí eu proponho um exercício muito simples. Ao bater o olho numa menina, ele perceber que ele desejou, ele tente desenvolver ou imaginar a história de vida da menina. Quem a menina é, como é que ela é em casa, como é a personalidade dela, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta. E aí, ele sabe o que eles dizem quando eles fazem isso? uhum. Perdi o desejo. Por Exato. quê? Eles não estão procurando uma Que é uma outra pessoa pessoa. agora, né? Uhum, virou uma pessoa. Agora é gente, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta a Timóteo, ele vai dizer assim, né? Tipo, para tratar os homens mais velhos como pai, as mulheres mais velhas como mãe, as jovens como irmãs. A saída pro caos sexual é a família, meu. É tu Uhum, ver como familiar, é tu ver ali a pessoa como imagem de Deus, como algo, né? Como gente, né? Com personalidade, não como bicho, né, cara? Pô, eu não sei se tu viu aí o, o vídeo da Damares falando, né? Que eles pegam. Tu chegou a ver, mas aqui, ó. Ah, cara, um estado do Brasil aqui que eles traficam crianças, eles quebram todos os dentes das crianças pro sexo oral, cara. nossa. Eles quebram os dentes das crianças de 4, 5 anos. Eles quebram todos os dentes das crianças por causa do sexo oral. Cara, negócio assim, é terrível, 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 demoníaco, demoníaco, demoníaco mesmo, sabe? Demoníaco, né? Então, enfim, cara, só de pensar isso aí, tem vontade que Jesus volte. Cara, se não houvesse inferno, nosso Deus já era um demônio. É, Graças a Deus que tem inferno. graças a Deus. E o que é que essas pessoas não percebem é que a mesma filosofia, a mesma forma de pensar que justificam falar da mãe fazer um negócio desse com a criança, é a mesma coisa que está por trás da pornografia que você consome. É a mesma filosofia, é o mesmo princípio, é a mesma forma de olhar o mundo. A diferença é que ele levou as últimas consequências do pensamento dele. Uhum, Enquanto que o cara, ele fica tipo um cristão moral, sabe? Tipo, não, eu vejo só um videozinho e tal, mas eu uhum, imagino minha mulher naquele corpo. uhum. Mas tá errado. A Bíblia Muito. fala que eu tenho que me deleitar no corpo da minha mulher, não é da mulher Exato. dos outros, Uhum. né? Então, o que esses caras estão fazendo é meramente levar as últimas consequências do pensamento de um Marquês de Sade da vida. Exato. Então, assim, e não é só a pornografia. A pornografia ela vai desumanizar o cara.
esse cara, basicamente, ele não vai ser um bom marido? Óbvio que não, mas ele também não vai ser um bom amigo. Ele não vai Uhum. ser um bom cristão, ele não vai ser um bom empregado, ele... Entende? Assim, essa destruição, porque há algo sendo arquitetado no inferno para que os homens não ajam como homens, para que os homens ajam como bichos, moleques, né? Eu até preguei um sermão aí numa maçonaria, preguei aqui na Homens Fortes também, e eu falei, né, o texto diz, né, haja como homem. Então, o que o texto não diz? Em primeiro lugar, não haja como uma mulher. Quer dizer que homens agem de um jeito, mulheres agem de outro. Segundo, não haja como um animal. Terceiro, não haja como uma criança. E quarto, não haja como um super-herói. Tu é um homem, haja como um homem. Tu tem limite, tu não é um super-herói. Tu não é uma mulher. Exige coisas, e se exige coisas de um homem que não se exige de uma mulher. Também exige-se coisas de mulheres que não se exigem de homens, né? O problema é que hoje as coisas estão muito igualitárias. Tipo, a igualdade, ela destrói a mulher. A Uhum. igualdade, o igualitarismo, que é o feminismo evangélico, ele vai destruir as mulheres nas igrejas, cara. É uma Vai heresia destruir. perniciosa. Exatamente, cara. O Wayne Grudem chama o igualitarismo, que é a visão oposta ao complementarismo, ele chama o igualitarismo de feminismo evangélico. Isso vai destruir, isso está destruindo as mulheres, está destruindo a mente das meninas. Está destruindo, cara. Entendeu? Do outro lado, cara, nós temos o quê? É esse movimento que se retroalimenta, esses homens fracos, frouxos. Os caras não conseguem ter uma ereção, cara. Entende? A pornografia rouba. Cara, olha só, é complicado falar isso, que as pessoas elas não entendem, elas acham estranho isso. Mas, cara, Deus deu pro homem, Deus deu pro homem. O homem, ele é. Todo o amor, ele envolve penetração, né? E o sexo também. Né? Só que isso, o problema é que a mente das pessoas é tão pornificada que é complicado elas entender o que eu vou falar. Mas, assim, da onde vem o sexo? Ele vem da Trindade. Ah, pastor, tem sexo na Trindade? Não, não é isso que eu tô dizendo. Não é isso. Só que existe uma frase chamada interpenetração na Trindade. É o quê? O pai está no filho, o filho está no pai. Não é penetração sexual, é uma penetração amorosa. Um está onde o outro está. Jesus falou, onde eu estou, o pai está. Né? O pai está onde o filho está. Então, a Trindade, existe tanto amor na Trindade, que aonde está o Espírito Santo, o pai está também. Aonde o filho está, o Espírito e o pai estão. Quando Deus ele cria o homem, ele doa ao homem esse gesto de amor no formato de sexo. Na humanidade ocorre assim. Cara, e tem um que é o macho e a fêmea. O macho, ele vai ter uma ereção. Isso vai inevitavelmente apontar para força, vitalidade, algo vigoroso, tá? Então, um homem normal, ele tem uma ereção, o pênis dele, ele não fica para frente, ele vai ficar para cima, mostrando força, sabe? E isso não é ruim, isso é bom. E tu nota que a pornografia rouba isso do cara, meu. Ele não vai ter uma boa ereção. Tipo, a gente brinca aqui com os homens da igreja aqui, que o cara vai jogar sinuca com corda, né? Tipo, é isso. É Ele não isso. vai ter ereção, ele não vai ter, Não vai porque, ter ereção, cara. Às vezes uns guri novo, cara. Os cara, caras novos. tem gente que já veio pro consultório, o cara casou e passa, tipo, 6 primeiros meses do casamento sem conseguir ter uma relação sexual. Ele veio conseguir depois de 2, 3 meses de tratamento. Exato. Agora, imagina, se você é homem, responsável pela sua mulher, e o relacionamento, o casamento exige mutualidade, imagina a condição dessa mulher, como é que ela fica dentro de um casamento. De um cara que ele tá com palmolescência o tempo todo. Não consegue tomar uma... Se quer tomar uma decisão, ele consegue tomar Exato, dentro de exato, casa. A mulher se exato. sente sozinha, se sente frustrada, se sente abandonada. Entendeu? Então, cara, isso acontece demais. O que eu recebo de mensagem no Instagram de mulher desesperada procurando tratamento pro marido porque é viciada em pornografia e o cara não quer, não tá escrito não, pô. Elas chegam desesperadas.
E uma coisa, né? Os caras acham que quem é viciado em pornografia é porque gosta muito de sexo. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. É o contrário. Uhum, Quem gosta de sexo não vê pornografia, né? Sexo é outra coisa. Pornografia é literalmente mentira. É uma uhum, mentira. É um grande reino de mentira, entendeu? E é um reino de escravos, aonde ela vai destruir a mente de homens e mulheres. Temos muitas mulheres invadindo agora, vendo pornografia, né? E sofrendo com isso, medo, sentimento de sujeira, enfim, né? O rapaz colocou aqui, ó, deixa eu só ver aqui. Às vezes é só na masturbação, mas a cabeça da mulher cara, enfim, é complicado. Cara, o viciado em pornografia, ele não transa. Ele transa mal, na verdade. Porque o que, Bem é que ele mal. tenta fazer? Ele tenta fazer com a mulher aquilo que ele tá vendo no pornô. Uhum. Sendo que isso é tão realista quanto eu assisto, sei lá, entrar numa briga de rua com base no que eu vi em Confusão, Uhum. sabe? Tipo, não tem nada a ver. E aí as mulheres, elas não têm prazer. Inclusive, eu conheci muitas mulheres ímpias que se queixavam que o cara transava mal quando conseguiam transar, porque muitas vezes elas iam sair com os caras e os caras broxavam um pouco. Exato, E exato. quando era, tipo, a menina que falou isso pra mim, ela disse assim, ó, quando eu era casada, acontecia de vez em quando, eu falava assim, poxa, assim, deve ser normal, né? Mas aí quando ela Uhum. começou a sair com outros caras, ímpia, né? Começou a sair com Uhum. outros caras, via que isso acontecia muito. Por quê? Pornografia. O Exato. cara, ele não tá no mundo fantasioso dele pra Uhum. poder fazer do jeito que ele quer, como ele quer, sabe? E aí e tem muita gente que como acorda de que pornografia ensina você a transar. Exato. E tem muitos pais com medo, né, dos filhos serem homossexuais, eles botam os filhos a ver pornografia, né, cara? E eles estão expondo o filho deles à nudez não só feminina, mas também à nudez de um homem, né? Então é burrice isso. Enfim, cara, assim, conscientização tem que ser falado. A coisa tão saiu da bolha evangélica, que a gente tem o Terry Crews fazendo campanha contra a pornografia. Nós temos, como é que é o nome do vocalista do Metallica? O James Hetfield, né? Não? Deixa eu ver aqui. James. É isso James, mesmo. o James Hetfield, né? Ele faz campanha contra a pornografia, né? Existem as camisetas, né? Porn kills love. O pornô mata o amor, né, cara? Então, terrível, cara. Algo tem que ser feito, sabe? Algo urgente tem que ser feito, porque, cara, nós vamos viver num local perigoso para as nossas crianças, né? Se algo não for feito. O mundo vai se tornar um local onde os estupros vão aumentar, aonde mulheres não terão segurança nem crianças. As igrejas vão se tornar locais muito perigosos. Eu tenho falado disso muito na igreja, porque nós estamos gerando um ambiente lotado de tarados, né? Lotado de tarados, e essas pessoas são perigosas, né? A pornografia, não, o rapaz botou aqui, já é. Não, meu galo, eu tô falando que vai ficar muito pior. Hoje é perigoso, mas vai ficar. Não, 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 não. Rapazinho aqui, garotinho, botou já é. O mundo já é. Não, vai ficar muito pior. Muito, muito pior. Na medida que o ser humano for se fundindo com a internet, de alguma forma eles vão colocar. Hoje eu estou usando aqui um computador, um celular para fazer essa live. Em algum momento eles vão fundir isso com o ser humano, tá? E isso vai ficar em níveis estrondosamente maiores, né? Eles vão dar um jeito com realidade virtual de colocar o cara dentro, ali transando virtualmente com as mulheres que ele escolher do mundo. Ele vai poder compor a mulher. Bicho, deixa eu falar uma coisa pra tu, eu não sei se tu viu, mas uma seguidora me mandou um vídeo de um cara falando que ele consome pornografia com aqueles óculos de realidade É. virtual, fazendo um monte de Uhum, coisa, e é o imersão 360. Ele disse que é uma loucura, é muito bom. uhum, Mas aí você olha pro estado de um cara desse, você vê que sequer ele tá saudável. Você vê que é um cara que ele não consegue ter uma ereção numa uhum, relação normal. É um cara que tá completamente sedentário, tá todo lascado. Você olha uhum, pra cá. Uma coisa interessante. Não existe uma pessoa que leva uma vida sexual desordenada
cujo corpo não reflita essa desordem. Não tem. Toda pessoa que levar uma vida sexual desordenada, o corpo vai denunciar. Verdade. Você pode olhar isso. Eu comecei, aqui na minha cidade tem uma festa chamada o maior São João do mundo. Aí, é não sei quantos mil metros quadrados só de forró a noite toda. E eu comecei a observar o estado das pessoas que começavam a ir para essa festa, passavam um bom tempo indo, sabe? E quanto mais elas estavam entrando numa degeneração sexual, e elas se orgulhavam, elas contam isso, mais você vê que o estado físico dessas pessoas decaíam. E assim, você vai ver, o cara engorda, ou o cara emagrece demais e fica tipo, sem força, sem nada. Mesma coisa com a mulher, sabe? Então, o corpo ele vai acompanhar esse estado físico seu. Isso vai refletir a desordem que você tem interna. Exatamente. A gente tem a tendência, às vezes, a olhar a vida como um olhar grego, né? Que é essa vida separada um do outro, né? Sendo que uma coisa é uma coisa, só que assim, o espírito, a alma, a parte imaterial do homem, ela está intimamente conectada com o corpo. Tá intimamente. E vice-versa. Então, eu estava conversando com um amigo meu, o pastor Maico, estava falando sobre isso. Por exemplo, o sujeito quebrou um braço. E esse braço ele foi ficando com depressão, ficou triste. O machucado foi no corpo. Mas isso gerou um problema na alma dele. Então, o problema no corpo invadiu o problema espiritual. Agora, nós temos momentos, às vezes, que o problema é na alma, nesse ser imaterial. Ele está depressivo, e isso se reflete no corpo. Saúde, hoje em dia, é um conjunto, né, cara? Não é apenas a alma, é tudo, tem que estar bem. A gente tem conversado bastante aqui na igreja. Nós vamos entrar numa série de sermões depois dessa série que eu estou pregando. Eu vou falar sobre isso, sobre provérbios, sobre como viver, cara. Sobre como viver. Simplesmente assim, o que a gente vai ensinar? Como viver. Como é que vive? Como que a gente vive, entendeu? Tipo isso, cara. Eu noto que as pessoas não sabem viver, meu. Como é que acorda? Como é que ora? Como é que come? Como é que caminha? Como é que fala com os filhos? Como é que fala com a esposa? Como é que vai dormir? Sabe? As pessoas não sabem viver, cara. Entendeu? Eu quero falar sobre isso. Como é que escolhe amigos? Quando que é o momento de tu cancelar uma amizade? De tu acabar um relacionamento? Entendeu? Como que começa uma nova estação na tua vida? Quando que ela encerra? Sabe? Eu noto que a gente precisa aprender a viver. Isso é fundamental. E a pornografia, ela traz essa desordem. Eu não conheço ninguém que consome pornografia que é fiel nos contratos, fiel no horário, que tá se esforçando. Eu não conheço ninguém, cara. Ninguém. É tudo uns ferrados, cara. Verdade. Também não conheço. E tu falou uma coisa aí que é muito verdade. As pessoas não sabem viver mais. E vai ser o resultado de quando você se distancia da ordem. Cara, 3 gerações atrás, pô, eu tenho certeza que se o pessoal aqui for pesquisar com a avó, com a bisavó deles, as bisavós sabiam exatamente o que fazer da vida. Sabiam a receita para se livrar de caba safado que tá querendo se aproveitar dela. Sabia o momento de ter filho, sabia como criar o filho, sabia a hora de introduzir o alimento, sabia que alimento dá, como dá, como é que sua avó, ela bate o olho no menino e diz assim, esse cabo tem pra mim que é envolvido com droga. O que é que diz a ela isso? As Não, pessoas é perderam... exato, cara. Tipo, é um descolamento da realidade. Tanto que assim, Jesus ele fala para os caras, vocês conseguem olhar o mundo, né? Vocês olham os tempos e você sabe quando vai chover, quando é tempo de colher, tipo assim, o ser humano ele foi feito dentro da criação, e no 6º dia o homem foi feito. Logo, nós estamos conectados com esse mundo. Então é normal, o normal é nós discernirmos as coisas. Só que a pornografia descola a pessoa da realidade. Ela é descolada. Logo, ela não vai. Esse descolamento ele não ocorre apenas sexualmente. Ele ocorre em todas as áreas da vida dessa pessoa. Então, como eu digo, assim, sabe? Esse cara se torna um aproveitador, não apenas um aproveitador no que envolve o sexo, mas ele se torna um aproveitador em tudo. Em tudo. Ele se torna um cara perigoso pra tu ter como amigo. Eu falei isso aí, as pessoas disseram que eu tava sendo juiz.
Não, porque esse cara não. Ah, pô, É vai o cagar. óbvio, é o óbvio. Deve ser, não, porque tu tem que ter mais misericórdia da distância. Eu tô tendo misericórdia em ver o que que tá acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Tu não coloca dentro da tua casa alguém que é viciado em crack e tu deixa ele cuidando das suas finanças. Então, se o camarada tá afundado com pornografia, ele não pode ficar com criança, cuidando de criança. Óbvio, eu falei isso aí, isso é óbvio, isso é óbvio. Como é que tu vai Uhum. colocar? Cara, tem que ter uma entrevista para entrar no Kids de uma igreja, como é que tá a questão da pornografia, apertar, conversar, ver, entendeu? Ah, mas eu tô sendo juiz. Então fica com o mundo do jeito que tá aí, olha, tá ajudando? Tá ajudando esse mundo aí? Onde esse mundo, as pessoas têm discernimento, cara. Vive que nem umas ovelhas. Mas o problema é ser ovelha e não de Jesus, né? Então, Como é que essas pessoas esperam tratar as coisas que acontecem no mundo, simplesmente ignorando que o problema existe? Porque se o cara ele olha para o mundo, olha para a realidade como algo que tem que servir a ele, como é que essa pessoa espera que simplesmente isso vai se resolver? Tipo, é. não disciplina, não corrige, não orienta, não educa, não trata. Vai fazer como? Cara, eu tô assim, eu tô por tudo ou nada agora, entendeu? Eu quero que as pessoas, quero largar a pornografia. Meu velho, vamos conversar aí. Primeiro, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, pastor, quebra o teu telefone. Dá um martelo na mão do cara, quebra isso aí. Quebra o telefone agora. Quebra agora. Eu quebrei o telefone de um cara aqui, meu. O cara veio fundar na pornografia aqui. O cara, a mulher dele ia sair de casa, não aguentava mais. Eu fui falar com ele. Peguei meu taco de beisebol, eu tenho um taco pesado ali. Levei o taco assim, disse, meu, seguinte, vamos. Tu quer voltar pra casa? Quero. Beleza. Vou quebrar teu telefone. Tu não é obrigado. Não é obrigado. Mas se tu quiser, bota teu telefone aí que eu vou quebrar o teu telefone. Ele botou o telefone no chão, quebrei o telefone dele. Ah, mas que grosseria. Beleza. Beleza, então resolvam vocês os problemas. O cara tá lá, largou pornografia, tá com a mulher dele, tá casado, entendeu? Assim, eu não vou ser quebrando o telefone de todo mundo. Só que assim, pra mim tem que ter uma coisa radical, cara. É radical, é radical. Tem que ter radicalismo no que envolve na luta contra o pecado, cara. Jesus disse: se a tua mão te faz pecar, arranca a tua mão. É figurado? É. Mas ele tá fazendo uma figura de linguagem para algo radical. Os caras querem largar a pornografia sentado no sofá, vão pro inferno, entendeu? Vão cagar no mato, vai cagar numa lata. Vocês querem largar a pornografia sentado no sofá, entendeu? Como é que eu faço para acabar o. Cara, meu, seguinte. Agora, saia fazer uma corrida de 10 quilômetros, volta aqui e depois eu te falo. Ah, mas eu não sei o que. Então eu não vou te falar, cara. Ah, mas por que isso? É porque eu quero, cara, porque eu quero. Vai mergulhar ali no Jordão ali, ó. Mergulha no Jordão. Aí o cara, não tinha uns rios melhor lá. Não, não. É no Jordão. Esse rio sujo, esse rio fedorento aí. Tá? Te mergulha nesse rio fedorento aí. Pra tu pegar e sair dessa lepra. Cara, começa assim, velho. Começa assim, entendeu? Posso ajudar. Óbvio que tu trabalha de uma forma. Tu é um gentleman, né? Eu sou mais ogro, assim. Mas o cara, meu, ele quer. Cara, é na pancada, velho. É na pancada. Por quê? Porque ele tá ali como um cordeiro daquilo ali, cara. Entendeu? Ele já tem a mão de Playmobil, né? A Uhum. mão dele já tem o formato ali, né? Só de agarrar. Só de pô, cara, não tem condição, velho. Não tem condição. Então, Bicho, uma das primeiras coisas que eu faço com o paciente que chega é fazer ele assumir responsabilidade sobre a própria vida, ainda que isso doa pra cacete. Teve um cara que ele largou a terapia por causa do que eu falei. Mas uma das coisas que ele chegou dizendo assim, ele namorava com uma menina e namorava com outra menina ao mesmo tempo e ficava indo da casa de uma para outra, de uma para outra, certo? E aí ele se envolveu com dívida, se envolveu com agiota, um monte de coisa e ainda tinha problema com pornografia. Aí ele veio fazer o tratamento e tal. E não era ele quem estava pagando o tratamento. Aí ele foi se queixar numa das sessões que o dinheiro dele estava sobrando muito pouco, tipo, ele ganhava uma certa quantia de dinheiro, aí quando pagava pensão para os meninos, pagava conta de cartão, não sei o que lá, o agiota, sobrava tipo R$ 100 para ele. Aí ele fez, poxa, então fulaninha, que é minha namorada, a namorada dele no caso, fulaninha, ela tem que trabalhar mais para me ajudar com essas coisas. Eu fiz, e por que que ela tem que bancar tuas contas?
qual a obrigação dela em te bancar, macho? Porque que não é tu que banca tuas contas em vez de estar cobrando dela. Porque não é tu que trabalha. Aí ele falou, não, é porque, né? Ela tem que me ajudar. Não, não tem não. É você que tem que trabalhar. Se você quer alguma coisa, você que faça. O rapaz ficou ofendido e nunca mais voltou para a sessão de terapia. Mas enquanto você não assumir ter que lidar com a situação ruim de ter que resolver um problema, você dificilmente vai lidar com a vida como é que ela tem que acontecer. Porque na vida tem coisa ruim, pô. Na vida tem coisa. Toda vez que eu tiver uma tristeza eu recorrer pra pornografia, lascou. Uhum. Cara, um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Né? A gente tá falando sobre isso, mas para e pensa aqui. Antigamente, eu tava conversando agora no almoço com a minha esposa e com a menina que trabalha aqui em casa. Antigamente, os homens, cara, eles tinham mais de uma mulher e, na verdade, não era nem amante. Os caras eram pecador, mas eles tinham duas famílias. Os caras viviam vida dupla. Os caras eram uns gênios, né? E tinha que ganhar um troféu. Os caras viviam uma vida dupla com uma mulher na casa deles e uma mulher em outro lugar. Esses caras, eles construíam duas casas. Os caras erguiam duas casas do chão, com as mãos, né? Sustentavam duas famílias, botavam pão. Tava errado. Eu não tô defendendo esses caras. Porém, hoje, os caras não conseguem fazer uma casa. Os caras não conseguem pagar um aluguel. Os caras não conseguem botar comida numa mesa. Entendeu? Os caras são, cara, uns parasitas. Eu digo aqui, ó, nós vamos plantar uma igreja em Novo Hamburgo. Cara, os homens antigamente levantavam catedral, cara. Faziam catedral. E eu brinco assim, as igrejas não tinham de socar dinheiro, eles faziam torre. Sabe, quando tu faz uma torre e bota um sino, é porque tu não tem mais onde botar dinheiro. A gente não consegue hoje pagar o aluguel de uma igreja. A gente não consegue mais abrir mão de nada, cara. Os nossos homens hoje, então assim, eles não querem casar, ter um orgasmo, né? Depois de casado. Não. Eles querem, sabe? Eles querem migrar, eles querem destruir, eles querem avacalhar, entendeu? Sabe? Aqui o cara botou a igreja, não sei do que é. O PT tá aí, cara. Isso aí vem antes do PT, Magrão. Isso aí vem antes do PT. Isso aí vem bem antes do PT, tá? E sejamos honestos aqui, ó. Óbvio que esse pessoal da esquerda tem uma ideologia demoníaca, satânica, tem. Mas tem muito cara da direita que aí tá no terceiro, quarto, quinto casamento, um bando de comedor, de safado, tá bom? Grita sobre a família aí, mas não me engana, tá? Voltando aqui. E ainda bota a namorada pra pagar o motel com ele, né? Exatamente. Não, é o fim. E você vê o que é que a mulher se submete, né? Porque ela é usada. Ontem eu vi um vídeo de uma menina que ela tava comentando assim no Instagram dela que ia fazer o teste de DNA do filho dela e talvez fosse o fulano. Se não fosse, ia ter que ver com os outros 5. Pô, então, legal, essa menina hein? virou cardápio de macho, pô. Virou cardápio de macho. Então, é que assim, eu vou falar na minha visão, esse tipo de mulher tem que se ferrar também. Eu vou falar bem a real aqui. Não vou tratar esse tipo de mulher como coitado. Isso tem que se ferrar. Ela é da mesma laia desses loucos aí, entendeu? Tem que se ferrar. Eu tenho pena da criança, entendeu? Eu tenho pena da criança, cara. Tenho pena da criança de ser filha de uma... Eu vou nem falar aqui, porque senão vai... Né? Cai a live. Né? Vavá, gagá, né? Assim, tipo, é uma desgraça. Uma mulher dessa, um nome de ser, é uma desgraça, cara. Enfim, cara, eu tenho um caso de disciplina para cuidar aqui na igreja, daqui a pouquinho. E me diz uma coisa, cara, como é que tu tá vendo os últimos dias? Tem visto pessoas recuperadas, teu trabalho, como é que tem sido, assim? Cara, graças a Deus. Graças a Deus. Geralmente, quando eu vou fazer um acompanhamento, o que é que eu preciso fazer com o cara? Eu preciso ensinar o cara a pensar o sexo de maneira saudável novamente. Recuperar o senso do que é tipo a sexualidade pro cara. Aí, quando ele aprende isso, ele começa a se recuperar. Eu vou ensinar ele a lidar com problemas da vida. Vou ensinar o cara a viver. Vou ensinar como é que ele pensa o mundo, como é que ele corrige os pensamentos dele, como é que ele toma atitude, como é que ele vira homem mesmo. Aí, quando ele aprende essas coisas, ele aprende a pensar o sexo, aprende a se relacionar com o mundo,
esse cara, ele simplesmente não cai mais em pornografia. Ele não Cara, sente demais. mais necessidade de consumir pornografia. E aí eles começam a largar, pô. Então tem gente que... Pronto, esse exercício só de você olhar a outra pessoa como uma pessoa, os caras, eles já resolvem, tipo, boa parte do problema deles com relação ao pensamento Uhum. sexual que fica torturando eles. Aí quando eles vão lidar com o desejo sexual, poxa, velho, eu tenho um paciente cristão que, quando ele me procurou inicialmente, ele não admitia que ele, como cristão, tivesse que sentir desejo sexual. Eu falei, mas, poxa, como é que tu vai transar com tua esposa quando tu casar? Aí ele disse, E depois que ele aprendeu isso, como é que ele lida com o desejo sexual, ele não teve Uhum. mais queda em pornografia, tem mais de 4 meses. Então, graças a Deus, o pessoal tem respondido bem aos tratamentos sem ter tido grandes recaídas. Na verdade, Nossa. a gente não fica vendo recaídas. A gente faz o tratamento, né, a parte mais intensiva, encontros toda semana, de 1 hora, 45 minutos a 1 hora. Depois a gente vai se passando para ver como é que está a autonomia do paciente. Uhum. E aí, ele estando bem, ele segue vida sozinho e ele já tem os recursos que ele precisa para lidar com o desejo sexual, com a pornografia no Instagram, no Twitter, coisa e tal. E ele não cai mais. É uma coisa assim maravilhosa, porque já tive cara, como eu disse a tu, né? Chegou 6 meses casado sem transar com a esposa. Quando a gente terminou o tratamento, a esposa estava mandando mensagem para mim, feliz da vida, agradecendo, porque agora ela estava transando 2, 3 vezes na semana. Cara, que benção. Que benção. Eu tenho visto também, assim, muitos testemunhos aqui em Homens Fortes, na igreja. Né? A gente tem eu tenho uma plataforma que é onde homens, eu toda semana largo uma aula nova ali, tem cursos, tem bastante coisa para chegar, para entrar. Homens Fortes, a comunidade Homens Fortes. E, cara, eu tenho visto muitos testemunhos, gente fora do país, gente, enfim, que tem abandonado a pornografia, abandonado os pecados, virado homem, se dedicado à sua esposa, seus filhos, porque, cara, a pornografia ela vai destruir o teu relacionamento com os teus filhos, com teus amigos, com a tua igreja, teu relacionamento principalmente com Deus, né? Enfim, só que uma coisa, cara, pra abandonar a pornografia, esses caras precisam, inevitavelmente, eles precisam admitir que a situação deles é ruim. Precisam admitir, cara. Precisam jogar limpo, entendeu? Mas isso aí é papo para uma outra live, porque eu tenho compromisso agora, Lucas. Ei, tá massa, sem problema nenhum. E isso aí é verdade. Uma das coisas principais que a pessoa precisa ter, e aí a gente vai caminhando para o encerramento já, é sinceridade. Enquanto você não for sincero consigo mesmo, você dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa. Porque tem cara que ele chega falando assim, Lucas, eu tive uma queda na pornografia essa semana. E quando eu pergunto como é que foi, ele fala assim, ah, não, tava aqui e aí eu caí. Eu fiz, como assim, o porno magicamente abriu na tua frente? Foi tipo, tu tava no Instagram e de repente apareceu X vídeos pra você. Aí faz, não, não foi. Eu fui assim. Aí ele começa a reconhecer o que é que tá acontecendo com ele e é onde ele consegue intervir. Enquanto o cara não for sincero, dificilmente ele vai conseguir se relacionar bem na igreja, se relacionar bem com sua esposa e se livrar da pornografia. Pontuou Verdade. muitíssimo bem. Verdade. Obrigado, Lucas. Obrigado mesmo Nada, aí por eu que tempo aí. agradeço, viu? Foi Sempre muito muito bom. bom. Muito bom, muito bom. Gosto muito do seu trabalho, lhe acompanho. Ixi, tem uns 9 anos já. Na época que tu fazia pregação na rua, assim, postava no YouTube, tá ligado? Que legal, cara. Então, Que legal. muito massa, muito massa. É um prazer enorme lhe conhecer. E a gente vai marcar o treinozinho lá pra você experimentar o jiu-jitsu. Vai ser bom, vai ser bom. Tá, Lucão? Valeu, pai. Falou. Obrigadão. Deus te Tchau, tchau. abençoe. Valeu. Amém.